Eu chegava da escola e eu queria assistir He-Man. Hoje em dia tá tudo muito on demand. Você consegue tudo que você quer na hora que você quer. Você não tem mais um exercício de controlar os seus impulsos que a própria sociedade te dá. Tô com vontade de fazer tal coisa. E se tá normal, eu não faço de propósito. Eu vou botar um limite aqui, né? É o CrossFit mental. Beleza? Estamos aqui com o Patercast, aqui é Antônio Garcia. Abraham Wang. Vamos falar hoje de pai para filho, vamos falar especificamente te ajudar a dominar os seus impulsos. Abraham, quando você era adolescente, você tinha muitos impulsos? Acho que numa média, eu tava para baixo, viu? Ah, é? Você era um cara controlado? Eu tenho até uma fama em casa de que eu era altamente contido. Você é o filho mais velho? Sou o mais velho, é. Tá bom. Eu sou o mais novo, então para mim é uma loucura. Eu atuava bastante nos meus impulsos. Na verdade, o casamento me ajudou muito a me expressar melhor. Ah, mesmo? É, antes de casado, quer dizer, solteiro, sempre tive uma dificuldade em compartilhar o que estava dentro de mim. É mesmo? É verdade. Você era um cara fechadão assim? Mais fechadão. Mas, cara, asiático em geral é mais fechadão, não é não? Talvez. Tá bom. Tem nada a ver com a nossa conversa aqui. Mas talvez um rapaz mais fechado vai conseguir entender. Bom, o ponto é o seguinte. Você que é jovem, às vezes você é solteiro ainda, tem um ponto muito relevante para você entender que são os seus impulsos. O que são os impulsos? Aqueles desejos, vontades que você não controla. Tem uma questão aqui que é fisiológica, que se chama córtex pré-frontal. Ficou meio famosinho esse negócio do córtex pré-frontal. O córtex, esse negócio, ele é o que faz controle das suas vontades momentâneas. Então, quando você está mais velho, você tem mais controle. Você pensa, mas não faz. Mas a molecada pensa e faz. Por isso que, inclusive, movimentos revolucionários são sempre apoiados em juventude. Porque o jovem, ele olha, ele não pensa duas vezes, ele vai lá e faz. Ele não tem um id, aliás, um superego bem desenvolvido. Tá? Na teoria junguiana, freudiana, não sei se é o Jung ou Freud, vou falar besteira aqui, mas eu sei que existe a composição da nossa psique com id é o que você quer fazer instantaneamente, impulsivamente. Eu chamo do macaco louco, está dentro da jaula. O superego é a sua jaula. O superego é o seu córtex pré-frontal. São as suas regras morais que vão impedir que o macaco louco saia fazendo o que ele quer. O resultado disso é o seu ego. Então, o que você faz é o resultado do seu id controlado pelos valores morais e regras morais que você tem, que isso vai sair para o ego. O jovem tem esse superego em formação. Então, para o jovem que tem muito impulso, é importante você saber o seguinte, cara, faz parte da formação do homem ter disciplina e saber controlar os seus impulsos. A jaula está aberta para o jovem. A minha jaula era escancarada, não é um alucinado. E aí, quanto mais energia você tem, eu também vai falar sobre a sua extroversão, mas muita coisa impacta nos seus impulsos. Então, vou trazer aqui 3 tipos de impulso. Antes disso, vou falar aqui sobre um contexto que a gente vive hoje. Antigamente, a gente tinha um contexto um pouco em que a disciplina ou até o consumo, o prazer, ele estava menos disponível. Vou dar um exemplo que você vai concordar comigo. Eu chegava da escola e eu queria assistir He-Man. Tá. Só que ele passava na hora do almoço. Então, para o jovem de hoje, ele tem que entender o seguinte, as coisas passavam em determinado horário. E você tinha que se ajustar. Você se ajustava. Se você queria ouvir uma música, você torcia para passar no rádio. Dentro da sociedade já existia um controle sobre os seus impulsos. Você não tinha a coisa que você queria na hora que você queria. Hoje em dia está tudo muito on demand. Você consegue tudo que você quer na hora que você quer. Você não tem mais um exercício de controlar os seus impulsos que a própria sociedade te dá, a realidade te dá. Então, hoje, os jovens que têm essa gratificação tão instantânea precisam ser mais intencionais para controlar os próprios impulsos. E acaba se tornando algo viciante, porque a gratificação rápida, ela não é tão satisfatória. Como no caso do seu exemplo, tocou a música que você tanto queria escutar. A satisfação máxima. Total. Então, Sim, hoje, ele vai buscar uma gratificação, outra, porque ele não está satisfeito. É aquela diferenciação da gratificação dopaminérgica, que está relacionado só com o impulso, e a dopamina,
Inclusive, um ponto interessante, a gente tem, acho que um episódio que a gente falou sobre hormônios. Os hormônios. A dopamina é exatamente o hormônio do impulso. É o que te leva a realizar as coisas. E ela é importante, porque a gente, para realizar, precisa ter impulso. Mas ela não é o hormônio que te satisfaz. Diferente da serotonina, da endorfina, da ocitocina, que trazem paz e satisfação. Então, o grande perigo de você viver à base de impulso é que você não realiza nada e fica sempre querendo o próximo impulso, o próximo impulso. Sim. Bom, beleza. Isso, uma vez que a gente entende isso, o que eu faço, caramba? Ou quais são esses impulsos? Do que você está falando? Primeiro, raiva. Adolescente tem raiva. Não sei se você já viu isso. Adolescente e jovem, eles têm raiva. Eles não sabem controlar o que está acontecendo. Então, alguma coisa muito frustrante, eles sentem raiva. Segundo impulso, prazer imediato. Cara, eu preciso, que é o que a gente estava conversando, preciso sentir o prazer agora. Eu quero isso agora, eu preciso disso agora. Uma vez eu estava conversando com a Laís, a minha filha mais velha, ela é muito tranquila. Ela não é super energética, assim, sabe, extrovertida, não. E quando a gente estava conversando, ela falou, não, eu não tenho problema com castigo, ela é super educada. Eu falei, tá bom. Aí a gente chegou em casa, ela pegou o computador. Quando ela pegou o computador, eu fui lá e fui tirar, ela devia ter uns 13, 14, 15 anos. Quando eu tirei o computador, ela puxou de volta e me olhou com ódio. Eu falei assim, ó, é aí que está o seu vício, entendeu? Então, essa raiva, ela aparece e hoje ela, mais velha, se eu tirar da mão dela, ela vai entregar, entendeu? Ela pode até sentir raiva, mas ela não vai atuar da mesma forma, porque ela já consegue controlar os seus próprios impulsos. Então, primeiro impulso, raiva. São decisões impulsivas que destroem relações. Segundo, prazer imediato. Vício, pornografia, consumo desenfreado. Eu não sei se você tem Family Link no celular dos seus filhos. Não, eu uso a ferramenta da Apple. Qual que é? O próprio sistema parental da Apple. Você já chegou a olhar, tipo assim, um final de semana que seus filhos ficam em casa, fica sem fazer nada. Quando você vai olhar no consumo, eles têm capacidade de ficar 6 horas fazendo a mesma coisa no celular. Ou no Instagram, ou eu mesmo já passei por isso, de ficar jogando Gardenscapes e não perceber o tempo passando. Aquilo é um vício. E quanto mais jovem, mais fácil você se viciar. Se bem que hoje em dia, com o tigrinho e todos esses tipos de coisas de celular, mas de qualquer forma, um dos impulsos está relacionado com vício, ou pornografia, ou qualquer tipo de prazer imediato. E o terceiro caso, orgulho, que é o impulso, aí está relacionado com dissonância cognitiva, que é o impulso de você não aceitar nenhuma crítica. Aquela rejeição automática, que até com adolescente é difícil. Às vezes você precisa conversar com muita calma e usar a estratégia sanduíche, sabe? Estratégia sanduíche? A estratégia sanduíche você é um cara super legal. Agora... Só precisava te falar um negócio. Você errou aqui, mas eu te amo. Boa. Ou seja, você insere no meio. Mas por quê? Por que existe isso? E parece até ser meio um pouco manipulativo, mas é uma estratégia para você conseguir entregar uma crítica que é construtiva, passando da dissonância cognitiva que traz o orgulho tão forte. É o encapsulamento do remédio. Exatamente. Está relacionado com o impulso também. Então, se você é jovem, você está ouvindo aqui a gente, vou te falar, você precisa começar a controlar os seus impulsos. A primeira forma é tomar consciência que eles estão aí. Cara, se você sente o ímpeto, beleza, é da sua idade, está tudo certo. Mas existem formas de você começar a controlar isso. A primeira delas, autoconsciência. Entenda que isso está acontecendo. Começa a ler a forma como você reage, entender o que está acontecendo e você se treinar para começar a controlar. Muito bom. Sabe uma coisa interessante? Eu já fiz isso comigo mesmo, que é, estou com vontade de fazer tal coisa. Lícita, normal, tudo bem. Eu não faço de propósito. Eu vou botar um limite aqui em mim. É o crossfit mental. Nunca Você treina sua mente, é o exercício mental. Mas porque eu preciso colocar limite em mim mesmo. Tá. Ou quero comer tal coisa, você faz jejum. Eu quero assistir tal coisa, não assiste outra. Mas começar... Eu tinha um problema sério que era... Uma vez eu fui no cinema com a Paula e aí não dava certo de assistir o filme. Alguma coisa dava errada. Cara, me dava uma revolta. E ela falava, tá tudo bem, é só um filme. Eu falei, mas eu queria muito assistir. Eu falei, tá bom, mas... Aí eu olhei aquilo e falei, esquisito esse negócio. Eu mimado aqui dentro de mim, não aceitando um não. Então eu comecei a entender que certos impulsos,
Eu mesmo preciso me treinar para não ficar refém deles. Seja raiva, vício, orgulho, qualquer um deles. E se você, como jovem, um jovem homem, até uma menina, se você quer atingir maturidade, uma das principais coisas é você ter autoconsciência e você conseguir dominar e governar a si mesmo. Se você não conseguir isso, você nunca vai conseguir construir nada. Você não vai ter constância. Você vai viver de altos e baixos. E aí você não constrói, você não cresce. E mesmo tendo essa fisiologia ainda não finalizada, é possível exercitar isso na juventude. Eu acho que sim, e não só é possível, como eu acho que você consegue acelerar essa fisiologia. Fazer com que ela se forme. É importante. Você sabe que antigamente não existia esse negócio de adolescente, né? É um termo inventado no século XX, sei lá. 13, 14, 15 anos, dependendo do rapaz, você é homem, brother. Agora, você era criança, agora você é homem. A gente já falou muito disso, de rito de passagem no Patricast. Sim. Cara, agora você é homem. Você, como homem, você vai ter responsabilidade, você vai ter que controlar seus impulsos. Você não pode sair fazendo as coisas à torto e à direito sem dar satisfação para ninguém ou sem pensar em ninguém. Hoje, parece que existe uma janela em que o moleque ou a menina podem ser irresponsáveis sem nenhuma consequência. Só que está errado. E a primeira pessoa que tem que saber isso, que vai ser prejudicada, é o próprio jovem, o próprio adolescente. Sabe, não, quem perde com isso é você. Assim, pelo menos na forma como eu vejo e com os meus filhos, a partir de uma certa idade, eu falo para eles, cara, o prejuízo é teu, entendeu? Se você não fizer, o problema é teu. Meu filho tem 17 anos, está fazendo cursinho para prestar para o vestibular. Cara, eu não vou ficar olhando a presença dele no cursinho. E se ele começar a faltar, eu vou parar de pagar, porque a consequência é dele. Ele já tem que começar a arcar com as consequências. Mas o prêmio vai ser dele também. Então, um dos pontos dos impulsos, de dominar impulsos, é você entender a consequência de você simplesmente fazer as coisas sem pensar ou sem ponderar qual vai ser o resultado daquilo. E você acha que um pai, quando observa que o filho está um pouco refém de todos esses impulsos, mas ele percebe também que o ambiente que ele está inserido o superestimula a isso, o que um pai, na prática, pode fazer para ajudar um filho que está já refém disso? Vou dar um exemplo prático. A Elisa estava lá com o Instagram, e aí eu vi que ela estava usando demais. Eu conversei com ela, ela não reduziu. Falei, filha, você não está reduzindo, eu vou ter que cortar. E ela falou assim para mim, eu acho que o senhor precisa cortar. Ela reconheceu. Ela reconheceu. Mas você vê que eu estava ativamente presente, conversei com ela, dei autonomia, ela entendeu por que devia, por que não devia, até chegar ao ponto que ela falou assim, por favor, pode me limitar. Isso é proteção. Ela se sentiu protegida. Cara, eu estou entendendo, eu só não estou conseguindo. E aí eu entrei ativamente. Isso pode acontecer em diversas situações. Cara, se o seu filho está com um problema de ira, conversa com ele. Fala, por que você está assim? O que está acontecendo? Pode ser que tenha mais coisa. Pode ser que seja alguma coisa hormonal. Pode ser que seja alguma limitação. Eu tenho um sobrinho que é autista. Ele tem um problema real, entendeu? Ele precisa ser ajudado. Eu acho que o pai, ele estando perto e ele buscando ferramenta, ele consegue ajudar o filho nesse ponto. Mas, cara, o filho precisa ser conscientizado. Porque se você limitar o filho sem que ele entenda a razão daquilo, quando ele não tiver você mais por perto, ele vai se lambuzar, entendeu? Com certeza. Deixa eu trazer só uma última frase aqui, ó, que eu anotei para falar. O homem que domina seus impulsos governa a si mesmo. E quem governa a si mesmo pode governar a própria vida. Se você tem objetivos e você quer atingir os seus objetivos, você precisa entender que você precisa dominar os seus impulsos para você conseguir governar a si mesmo, para você conseguir governar a sua vida. Com essa frase, podemos terminar aqui esse episódio sobre impulsos. Eu tenho certeza que trouxe vários insights para o jovem que está batalhando no controle dos impulsos e para aqueles que são pais também que querem ajudar seus filhos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe, comente. Estamos aqui também para interagir. Nos vemos na próxima.